de um Portugal universalista está primordialmente ancorada na Europa. A Europa é o terreno, primeiro, de afirmação e de inserção global do nosso país. Não apenas por razões geográficas, mas também por razões que se prendem com a potenciação que o projeto de integração europeia representa para um país de média dimensão como Portugal. E digo isto com a consciência perfeita de que a nossa vida na Europa vai ser cada vez mais difícil. O alargamento, por um lado, e por outro lado, a real diluição da solidariedade entre os países europeus tornará particularmente difícil o posicionamento de um país com as vulnerabilidades económicas, culturais, educacionais e sociais como as que Portugal apresenta. Mas mesmo assim, seria sempre muito mais difícil para um país com as nossas debilidades enfrentarmos o mundo na circunstância de o projeto de integração europeia vir a conhecer, a prazo de vista curto, um retrocesso. E devo dizer com sinceridade que, sendo eu um europeísta convicto, não posso excluir a possibilidade de esse retrocesso vir a verificar-se. A ideia de que damos por adquirido que a plataforma de integração europeia, assente nos valores, nos princípios e nas políticas que hoje conhecemos, é um dado irreversível, imutável e permanente, não deve ser por nós sobrevalorizado. A liberdade de circulação de pessoas, por exemplo, hoje está ameaçada. E a crise económica e financeira global é um bom exemplo dessa ameaça. Quando a primeira reação de cariz xenófobo sobre a possibilidade de empregos nacionais serem usados por estrangeiros, cito a célebre frase, British jobs for British workers, não foi virada para cidadãos de países terceiros que tivessem vindo para a União Europeia, mas sim virada contra trabalhadores portugueses e italianos que exerciam o seu direito de cidadania europeia à liberdade de circulação. A abolição dos controlos das fronteiras internas, um dos espantosos espaços Schengen, não pode ser considerado irreversível na medida em que as crescentes ameaças à segurança interna da União Europeia podem provocar derivas no sentido do restabelecimento dos controlos de pessoas nas fronteiras internas. E devo dizer-lhes, com sinceridade, que algumas tentativas a seguir ao 11 de setembro de 2001 de reinstaurar controlos nas fronteiras internas da União Europeia só foram travadas na precisa medida em que essa reinstauração de fronteiras importaria a consequência económica de obrigar a reinstalar também os controlos sobre outras liberdades de circulação, designadamente a liberdade de circulação de mercadorias, o que constituiria um tiro no coração do mais sublime dos projetos de integração europeia, tal como conhecemos hoje, que é o do mercado interno europeu. E mesmo a questão da solidariedade intereuropeia não é matéria que esteja adquirida para todo sempre. As políticas de coesão são políticas claramente visadas por aqueles que entendem que a crise financeira deve levar a uma diluição do projeto de integração europeia. Mesmo com a consciência de que estes riscos de retrocesso existem, continuo a considerar que a plataforma preferencial de afirmação de Portugal no mundo deve ser a da integração europeia. Dito isto, convém também deixar claro que esta opção ou esta prioritarização não implica de modo algum que se abandonem as duas outras componentes essenciais da nossa inserção no mundo. A vertente atlântica e a do mundo lusófono. Mas convém cada vez mais que saibamos calibrar com cuidado o peso específico do contributo que cada uma destas vertentes tem para a afirmação de Portugal no mundo, do tal Portugal cosmopolita e universalista. A relação atlântica foi durante muitos anos considerada por nós como uma relação privilegiada que permitia usufruir de um estatuto de exclusividade no contexto da Península Ibérica. Fomos membros fundadores da NATO, enquanto que a Espanha só aderiu nos anos 80. Sempre estivemos integrados na estrutura militar da Aliança Atlântica, enquanto que a Espanha só se integrou na estrutura militar já nos anos 90. E
sempre mantivemos um peso estratégico acrescentado da base americana nos Açores, que constitui, sem dúvida alguma, ainda hoje, um elemento fundamental dessa mesma relação transatlântica. Mas convém não esquecer que bastou que, de repente, e algo inesperadamente entre nós, um governo espanhol tivesse adotado sobre o conflito no Iraque uma posição mais atlantista do que é costume adotar, para que rapidamente verificássemos que esse exclusivo da relação transatlântica, de que nos considerávamos legítimos possuidores no contexto da Península Ibérica, tenha sido posto em causa de forma muito rápida e radical. A questão da relação transatlântica continuará a ser para nós uma questão essencial. E agora que de alguma forma a Espanha voltou a posições um pouco mais tradicionais do que aquelas que foram adotadas pelo governo Aznar durante a crise do Iraque, convém, contudo, ter em linha de conta que a concorrência na relação atlântica é também uma concorrência acrescida no mundo global em que vivemos. E, finalmente, o mundo lusófono. O mundo lusófono é, sem dúvida alguma, uma mais-valia para a inserção de Portugal no mundo e, inclusivamente, para a inserção de Portugal na União Europeia, como ficou, aliás, demonstrado durante a presidência da União Europeia ao lançar o diálogo estratégico estruturado com o Brasil. Mas não tenhamos também, sobre esta matéria, grandes ilusões. A inserção no mundo lusófono não é nem um modelo substitutivo da integração europeia, nem pode constituir uma alternativa consistente à capacidade de afirmação dos nossos interesses económicos no espaço europeu. Acresce ainda que, no contexto do mundo lusófono, Brasil e Angola têm agendas próprias. Agendas que correspondem à sua capacidade de afirmação política e à sua capacidade de afirmação económica. E que essas agendas não passam exatamente por reconhecer a Portugal um papel de centralidade no mundo lusófono para que pretendemos contribuir. Por isso, o mundo lusófono é fundamental do ponto de vista da nossa identidade nacional, é fundamental do ponto de vista da nossa afirmação global, inclusivamente no contexto europeu, mas há que ser encarado com a humildade que muitas vezes nós portugueses não temos tido ao referenciarmos ao projeto da chamada CPLP. Esta primeira tensão, que se resolve pela prevalência do universalismo sobre a prevalência do paroquialismo, é uma matéria que, obviamente, estabelece clivagens na sociedade portuguesa. Não me vou referir a essas clivagens. A questão da integração europeia e a questão da inserção no âmbito atlântico é uma matéria que divide o mundo político português, que estabelece uma linha divisória no mundo político português. Felizmente, o chamado arco da governabilidade sobre estas matérias tem tido sempre uma posição consensual. E Portugal, como país de média dimensão, tem beneficiado de ser, nestas questões cruciais de inserção do país no mundo, um país previsível e um país fiável. E, naturalmente, para o futuro, é desejável que assim continue a ser, embora as dificuldades acrescidas da relação transatlântica, por um lado, e, por outro lado, as indubitáveis dificuldades acrescidas da afirmação de Portugal no contexto europeu possam criar novas divisões, mesmo dentro do chamado arco da governabilidade em Portugal. A segunda tensão para a qual gostaria de chamar a vossa atenção tem a ver com a circunstância da ideia que nós portugueses fazemos de nós próprios. Portugal e os portugueses pensam-se a si próprios, e bem, na minha opinião, como um país sem divisões profundas. E é, por definição, é quase político, afirmar que Portugal, e que o país que tem esta característica, isto é, de não ter divisões profundas entre si, é um país mais seguro de si próprio e, consequentemente, mais capaz de mobilizar as forças necessárias para ultrapassar as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades, se quiserem, para utilizar a expressão, os seus bloqueios. É verdade que, do ponto de vista histórico, Portugal tem dado prova de ser uma sociedade com flexibilidade para ser capaz de absorver os impactos externos com que é confrontado.